O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, neste mês de setembro, o mundo se dedica e se envolve com as ações que têm por finalidade prevenir o suicídio. E desta forma é conhecido como Setembro Amarelo, que teve a sua origem nos Estados Unidos em 1994, quando um jovem de 17 anos, Mike M., se suicidou. E era um garoto muito talentoso, muito habilidoso, que antes de cometer a sua extinção da vida, reformou um Mustang com a cor amarela. E desta forma, simbolicamente, o amarelo representa o mês de setembro, onde ações se espalham pelo mundo inteiro com esta finalidade. Evidentemente, trata-se de uma questão muitíssimo delicada, uma vez que envolve, sobretudo, a nossa saúde mental. Os índices de suicídio no nosso país e, evidentemente, no nosso estado e, sobretudo, no nosso município, têm atingido índices alarmantes, sobretudo entre as mulheres. É algo absolutamente, diria, inexplicável, que, por vezes, cometem as pessoas contra a sua própria vida, numa atitude de extremo desespero. E quando assim acontece, eu particularmente entendo que a pretensão, a iniciativa e a atitude tem por finalidade eliminar a dor e não propriamente a vida, o que acontece por consequência. Precisamos estar atentos a todas aquelas pessoas que nos cercam, observando atentamente o seu estado de ânimo, que por vezes causam, de certa maneira, desespero, provocado sobretudo por depressão profunda e, como consequência, o suicídio, que causa muito sofrimento, desespero e dor, especialmente para aqueles que permanecem vivos, se, diria, auto-lamentando pela perda de pessoas queridas. Estas perdas são irreparáveis. E desta forma, o programa Cidade Real desta edição tratará deste e outros aspectos relacionados, sobretudo, ao universo feminino, onde os índices de suicídio são cada vez mais crescentes, conforme estatísticas apuradas pelo Ministério da Saúde. Não obstante, este sempre temático apresentador está com um figurino que lembra, que remonta, que induz ao mês do Setembro Amarelo. E desta forma, durante o programa, teremos a oportunidade de conversar com uma profunda conhecedora das questões que envolvem, sobretudo, a violência contra a mulher, que nos envergonha, que é algo absolutamente indigno, incompatível com as relações humanas, mostrando, sobretudo, na minha reflexão, a banalização da vida. É preciso entendermos todo este processo para que, de alguma forma, possamos interferir
na sua retomada da ordem, do respeito, da disciplina, da responsabilidade, sobretudo quando situações que também acontecem em nosso município chamam a atenção da imprensa nacional, como comentaremos durante esta edição. Vale assistir atentamente, até porque a nossa ilustríssima convidada faz parte do programa Cidade Real de maneira permanente, sempre emitindo a nossa opinião, que é pública. E com essa dica, certamente você já sabe de quem se trata. Além do que, ela contorna, que é um termo ótimo, toda a sua sabedoria, competência, responsabilidade e sensibilidade com a sua, eu diria de maneira bastante comedida, inquestionável beleza e desta vez com um figurino digno de elogios, mesmo das mulheres. Sensacional! Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os trabalhos de Rafael Teixeira, o comedido, Pablo Severino Machado. Lembram-se daquele assistente de produção do Zorra Total? Que tinha esta alcunha, ele da mesma forma, sempre nos socorre nos momentos de aflição, sendo coordenados pelo eclético Marconi JR, diretamente do estúdio Rafael Jacu, nesta edição de número 706 do programa Cidade Real, neste dia 13 de setembro de 2021. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil, quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga a sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes te dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de informação de utilidade pública. Os assuntos aqui tratados sempre têm por finalidade levar informação do seu interesse, que contribua, sobretudo,
com a sua qualidade de vida. E nesta edição, especialmente de número 706, estaremos tratando das questões que envolvem, sobretudo, o cruel cenário da violência contra a mulher, que cada vez mais tem acrescido os índices de suicídio no nosso país, o que nos mostra um cenário absolutamente indigno e que nos envergonha. E é preciso, sobretudo, neste momento, debatermos essa questão com a devida competência, com a devida responsabilidade, por quem conhece com riqueza de detalhes e com profundo conhecimento este tema. E desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem absolutamente honrados de receber a doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminal, no programa Cidade Real. Seja muitíssimo bem-vinda. Eu que particularmente estava com enormes saudades de entrevistá-la novamente. Zuri, é uma alegria imensa estar aqui ao seu lado, aqui na casa que eu adoro, casa do Cidade Real, do Opinião Pública. Exato. E de tantos outros programas maravilhosos. Uma casa que eu sou muito bem tratada e que traz muita informação e conteúdo, né, para a nossa sociedade. É o termômetro, né? Exatamente, doutora. Fico feliz de estar com saúde nesse momento ao seu lado. Perfeito. Junto com a equipe maravilhosa, né? A gente tem sempre que começar qualquer dia agradecendo por estarmos vivos e sobrevivendo de uma forma ou de outra a essa pandemia e principalmente hoje a gente fala sobrevivendo a todas as doenças psicológicas, psiquiátricas, neurológicas que todos nós, de uma forma ou de outra, fomos atacados, né? Ou por um ente querido próximo, ou um vizinho, ou um filho, ou um marido. Todo mundo passou e tem passado por um momento de muita dificuldade psicológica. Então, é uma alegria poder estar abraçando você aqui mais uma vez para discutir todos esses temas. Ótimo. E, conforme proposto, iniciaremos de imediato abordando este cenário que, conforme disse, nos envergonha, que é da violência contra a mulher. E segundo estatísticas do Ministério da Saúde, houve um acréscimo de 50% na taxa de suicídio entre as mulheres. Entre a população masculina, o crescimento foi de 37% no mesmo período, ou seja, as mulheres estão sendo cada vez mais desrespeitadas, estão sendo desumanizadas. A banalização pela vida feminina tem se tornado cada vez mais crescente por conta, talvez, do momento de pandemia, por conta de uma legislação que tem as suas falhas, ou também por conta dessa relação extremamente incompreensível entre as pessoas, ou todas as alternativas são verdadeiras? Eu acho que todas as alternativas são verdadeiras, mas com um parêntese. A questão da legislação, eu acho que a legislação é maravilhosa, muito avançada, até a gente já falou sobre isso, tem aí no Cidade Real de 2019, 2020, é uma legislação muito avançada, muito bem feita, muito bem estudada e analisada antes de entrar em vigor. Teve a alteração que trouxe o feminicídio, né, com o aumento da pena do homicídio ou do femicídio. Então, eu acho que a legislação é a parte positiva. Agora, todas as outras alternativas estão na veia. Por quê?
Qualquer período de dificuldade, principalmente de um problema de saúde, como a gente está enfrentando, né, que passa a ser um problema de saúde e um problema financeiro, um problema econômico. Sempre quando tem um problema assim, a mulher que já é sobrecarregada, que já é a responsável, porque se ela não for também ninguém será, pela educação, pela alimentação, ela é arrimo de família, é ela que se preocupa se o filho comeu ou está hidratado, ainda que ela tenha um marido presente. Então, a mulher, ela está sempre carregando nas costas a responsabilidade pela vida de todos aqueles na casa dela. E aí, além disso, ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta de todo o restante da sua vida, né? Da sua vida de estudo, de trabalho ou religiosa. E com isso, a mulher é sempre vista como aquela que aguenta tudo. A mulher é forte, a mulher aguenta tudo, a mulher consegue dar conta, consegue amamentar, consegue fazer comida, consegue atender um cliente, está em home office, ela consegue falar ao telefone, cuidar do filho, fazer uma compra. A mulher está sempre sendo vista como aquela pessoa com superpoderes. E já cansou, entendeu? Já cansou essa capa de Mulher Maravilha, ela só compromete a parte psicológica da mulher. Ninguém quer ser Mulher Maravilha. A gente quer ser bem tratada. Perfeito. Por aí. Agora, por outro lado também, ilustre doutora, outra estatística nos mostra de maneira assim, bastante cruel que a cada 2 minutos uma mulher no Brasil recebe da justiça medida protetiva para impedir que ela seja alvo da violência doméstica. Há exatos 15 anos, a justiça brasileira ganhou um novo instrumento para tentar frear a violência sofrida por mulheres. A sanção da Lei Maria da Penha, em 7 de agosto de 2006, mudou a forma de atuação do poder público na proteção às vítimas. Mesmo assim, o cenário me parece que continua sem controle. Sim. Sem controle, porque, de novo, com a pandemia, muitas mulheres que antes tinham, né, essa liberdade de ir e vir para poder ir à delegacia e buscar algum auxílio policial e, concomitantemente, um auxílio do judiciário para a medida protetiva, para a concessão da medida protetiva, ela não está conseguindo mais ir, né? Ela não tem com quem deixar o filho, ela não tem como sair de casa. Agora que a gente começa a caminhar com a vacinação e com essa liberação, a vida voltando paulatinamente ao normal, né, ao novo normal, talvez a gente tenha um acesso mais palpável dos números. Mas os números não são os que se apresentam, eles são muito piores. Né? Muito piores? Muito piores. Muito piores, tanto de violência, de feminicídio, e muita gente não sabe até hoje como faz para conseguir a medida protetiva. E como se faz nessa situação, e certamente muitas mulheres que nos assistem nesse momento precisam ter essa informação, se não para uso próprio, mas para orientar outra mulher. O primeiro passo é a mulher buscar forças e organizar o raciocínio para juntar um mínimo de provas para que ela não vá em vão a uma delegacia, a uma DEAN, né? É importante que ela tenha em mente que para ela ir à delegacia e conseguir de fato a medida protetiva, ela precisa levar um mínimo de material probatório, um mínimo de indício, né? Um print, uma conversa gravada, uma testemunha que vá declarar o que ela está falando, para que o juiz, né, quando provocado pela delegada, ou a delegada nas exceções da lei, veja que realmente aquela mulher está falando a verdade, né? Porque por mais que a lei ela proteja realmente e salve muitas vidas, ainda tem mulheres que usam essa lei como instrumento de vingança pessoal por causa de traição, de ciúme ou de outras questões. Então, é importante levar um mínimo de provas para que o judiciário não trabalhe à toa, né? Não perca o tempo dele com uma pessoa que não merece ou precise.
Mas levando um mínimo de suporte probatório, essa medida vai ser deferida, ela vai receber em poucos dias na casa dela um oficial de justiça com um papelzinho dizendo da medida, ela vai tomar ciência. Aquele autor da ameaça ou da lesão ou de qualquer perigo para essa mulher também vai receber na casa dele ou no trabalho dele uma cartinha do juiz que o oficial de justiça vai levar, dizendo que ele não pode se aproximar daquela pessoa por 100, 50, 200 metros, nem por mensagem, nem pelo WhatsApp, nem por ligação, nem por videochamada. E a partir daquele momento, se ele se aproximar, ela chama a polícia militar e ele será preso em flagrante delito. Ou seja, a lei é bastante rígida. Rígida, eficaz, eficiente. A lei é maravilhosa, eu acho. Eu sou uma fã da lei. Agora, ainda assim, querida doutora Aline, somente 7% das cidades brasileiras contam com delegacia da mulher. Ou seja, ainda me parece que falta estrutura para que as mulheres realmente busquem os seus direitos e medidas protetivas, uma vez que entre os mais de 5.570 municípios, poucos dispõem da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Pois é, Zuri, até eu tenho que me controlar para responder com menos emoção e mais razão. Aí é um problema de política, né? É um problema de investimento, é um problema estrutural. É um problema que poderia ser facilmente resolvido se houvesse mais interesse nessa estrutura de política pública de proteção à mulher. Coisa que, por mais que o legislativo se esforce, que o executivo, que o judiciário principalmente se esforça muito, se não houver interesse dos gestores em estruturar e permitir condições, né, de aparelhar e de fazer concurso, realmente a gente vai nadar e vai morrer na praia, né? Não tem como uma pessoa dar conta de tudo. Precisa de mais delegacia, precisa de mais policial, precisa de mais viatura, né? Precisa de mais gasolina, né? Sem dúvida. Ou seja, investimentos. Investimento e interesse, né? O interesse vem antes do investimento, né? Sem dúvida, doutora. Agora, ainda assim, Nova Friburgo pode ser considerada, vamos dizer assim, beneficiada, porque tem uma DEAN extremamente eficiente e atuante. Olha, Nova Friburgo é uma cidade privilegiada. Privilegiada. Eu sou suspeita para falar porque eu atuo nessa esfera. Nem atuo tanto, sim, mas atuo. E Friburgo nós contamos com uma DEAN que tem uma delegada, né, titular e substituta, que são maravilhosas em todos os sentidos, de comprometimento, de atitude, de empenho, no ato de ouvir, no ato de conduzir, de agir, com policiais maravilhosos. Aqui eu faço meu elogio à delegada Mariana, ao inspetor, que eu não sei se nem se é inspetor, mas ao policial civil Ramon, que atende muito bem, e toda a estrutura da DEAN e também da 151 DP. Friburgo, eu sinto que é uma cidade que protege, sim, as suas mulheres. Até porque os juízes, né, das duas varas criminais em Friburgo são juízes também muito diligentes nesse sentido. Acrescentando a sua análise, segundo as estatísticas, existem apenas 400 delegacias especializadas de atendimento à mulher no país, distribuídas em 374 cidades brasileiras. Isso quer dizer que, em 93% dos municípios do país, a mulher que sofrer violência doméstica tem que buscar atendimento em uma delegacia comum. E mais, as delegacias especializadas têm no seu contingente somente 15% que funcionam 24 horas. Ou seja, conforme você bem avaliou, ainda é uma estrutura muito precária. Sim. Sim, porque não dá conta de fazer valer a intenção do legislador, quando fez a Lei Maria da Penha, e todos os progressos que nós conseguimos, né, a duras penas, com muitas mortes, com a lei que trouxe a figura do feminicídio.
Infelizmente, é uma questão de interesse e de vontade estrutura. política. Sim. Como quase tudo, né? Exatamente. E nós teríamos a oportunidade também, doutora, de mais adiante ouvi-la atentamente acerca do atual momento político nacional em que você, de certa maneira, se empolga, se entusiasma quando se manifesta também no quadro opinião pública, que tem tomado muita proporção. Os telespectadores que acompanham o seu trabalho cada vez mais lhe elogiam pela sua firmeza, pelo seu entusiasmo, pela sua responsabilidade, pela sua sabedoria e eu acrescento também pela sua inquestionável beleza. Agora, antes de tratarmos deste item de pauta... Sim. Deixa para o final. Exatamente, deixaremos para as considerações finais. Temos que citar, doutora Aline, uma ocorrência recente em nosso município que causou extrema dor, sofrimento, principalmente para os envolvidos. E aqui transcrevo notícia do site UOL, em que informa que na noite do dia 3 de setembro foi transferido para o Presídio Comum no Rio de Janeiro o tabelião friburguense Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos, de 43 anos. Ele estava sendo mantido preso no Hospital Penal Psiquiátrico, mas por não haver elementos nos autos que indicassem distúrbios, a Justiça determinou que o tabelião fosse transferido para o presídio Pedrolino Erling de Oliveira, também conhecido como Bangu 8. Na mesma matéria, se informa que Ricardo é acusado de assassinar a tiros a esposa grávida, a então juíza de paz Narrate Gomes de Melo, de 33 anos, a sogra Rosimere Gomes de Melo, de 67 anos, dentro da sua própria casa no Cônego, e também o sogro, Wellington Braga, de 75 anos, foi atingido na mesma noite do dia 13 de agosto, ficando internado durante 19 dias, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito em 1º de setembro. A violência mora ao lado? A violência está aqui, está em todo lugar, né? Ela não mora ao lado, ela mora com a gente, né? A violência, ela está entranhada na sociedade, principalmente uma sociedade como a de Nova Friburgo. E, nesse caso, em especial, eu, além de ser muito amiga da família, principalmente da doutora Salirra, né, a irmã sobrevivente, porque ela não estava no local dos fatos, ainda bem, né? E ela já se pronunciou, e eu fiz contato com ela antes que eu viesse para cá, até para poder dar voz a tudo o que ela tem dito. Nesse caso, que é um caso de triplo feminicídio, porque todas as outras mortes foram feminicídios por conexão, né, de pessoas que se interpuseram, que estavam no local, né, ou que tentaram defender a Narrate, ou que estavam ali por algum outro motivo que fosse estar ao lado de Narrate, né, ou para conversar, ou para comemorar. Isso vai ser esclarecido, a doutora Salirra vai trazer essas informações para o processo. Mas ali é um crime de ódio. Ódio? É um crime de ódio. É um crime de ódio. Geralmente, quem comete esse crime é uma pessoa, de acordo com o que a própria doutora Salirra falou. Eu estou aqui apenas repetindo as palavras dela. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não gosta de mulher, que tem ódio de mulher, né? Daí a gente fala que o feminicídio, né, o problema é o gênero, né? Você tem ali uma relação afetiva,
né? Porque eles eram casados. Ela estava grávida de 6 meses, né? Então, as pessoas que se interpuseram no meio daquele crime de ódio, daquela execução, daquele horror, elas são vítimas de feminicídio por conta do crime principal, que aí se torna feminicídio por conexão. E ali, por mais que as pessoas ainda estejam inebriadas por fotos de Instagram, né, por postagens de internet, nada disso reflete a realidade. A gente sabe muito bem que a foto no Instagram, ela está longe de ser reflexo de qualquer realidade ou de qualquer felicidade. Sem dúvida. Né? Aquilo ali é o que a gente posta com algum tipo de interesse, ou porque a gente quer acreditar. O mundo é virtual. Ou porque você quer que ele seja um bom marido e aí você, né, contribui, faz um elogio, ou porque você quer vender um produto, ou porque você quer angariar cliente. Né? É o mundo do fake, é o mundo da foto, é o mundo da produção, do Photoshop, dos 15 segundos de TikTok, de stories, dos 30 segundos ali. É o mundo do rápido, do efêmero e do produzido. Então, nem sempre uma foto demonstra uma felicidade ou um casamento sadio sem violência. Essa sua contextualização é perfeita. Gratíssimo. Continue. E aí, continuando esse raciocínio, a própria doutora Salirra falou na entrevista que ela deu à InterTV, se eu não me engano, 1 ou 2 dias atrás, é muito triste para a família assistir a diferença de tratamento que se dá para um tipo de criminoso como esse, de acordo com seu status. Ela bem destacou, usando as palavras dela, abre aspas, por se tratar de um tabelião no momento dos assassinatos, ele foi tratado como uma pessoa com surto psicótico, quando que, em situações de feminicídios semelhantes, quando a pessoa não ostenta um cargo de poder ou uma posição de privilégio, quando é alguém de favela, como a Salirra falou, ele é um criminoso sanguinário, um assassino. Então, isso tudo é um modo de conduzir e de ir também convencendo, né, as pessoas, convencendo até no futuro um julgamento feito pelos jurados, que são o termômetro da sociedade, que julgam os crimes dolosos contra a vida, né? Então, falando do feminicídio, Friburgo está crescendo a passos largos. Cada vez mais Friburgo é mais alvo das notícias de acontecimentos de feminicídio. Há pouco tempo atrás estávamos falando dos 2 feminicídios, um e o outro por conexão, de pessoas, 2 mulheres em Lumiar, em Muri, né? Teve depois alguns outros feminicídios em favelas, em bairros mais pobres. E Friburgo é uma sociedade ainda estruturalmente machista, machista no sentido, não machista, aquele machismo que a gente lê, né, de frases de efeitos de Instagram, de machismo estrutural. E com isso, as mulheres de Friburgo, isso está comprovado, né, pelo número de mulheres com depressão, pelo número crescente de mulheres que têm cometido suicídio nos últimos 24 meses, né? Pelo número de mulheres que estão buscando tratamento. E aí você reflete isso numa doença oncológica, num câncer de mama. E aí vai uma série de coisas. A gente tem que observar a raiz na qual estamos ali, né, mergulhados. É uma plantinha, ela está plantada num terreno, num solo, que aqui é muito fértil, como em todo o estado do Rio, mas principalmente aqui, de acontecer, está sempre acontecendo. E não adianta só a gente postar um hashtag não foi surto, ou um hashtag não ao feminicídio, ou em briga de homem a mulher se mete a colher e pronto, fiz meu compromisso social e político. Não! Isso não vai levar a lugar nenhum, a não ser a nossa satisfação de ego. Se eu estiver me estendendo, você quando... Não, você é ótima, continue. Então, hoje, né, a gente está muito iludido por sermos participantes só por causa de uma frase que postamos no Instagram. Frase de efeito. Ou aquela frase que a gente copia de alguém que a gente admira. Você nem sabe se você realmente concorda com aquilo.
Mas é a pessoa que você admira, né? Às vezes é um político, ou é um ator, ou é um atleta que ganhou medalha, ou é um padre, né? Pastor de igreja. E aí você fala assim, eu gosto dele, então o que ele falar? Só que com isso, a gente só caminha para o buraco. Amanhã eu posso ser vítima de um feminicídio, de uma violência doméstica. Eu posso precisar de tanta coisa que eu não soube brigar, que eu não soube lutar. Pode ser minha irmã, pode ser minha cunhada. Então a gente vive num momento de muita ilusão, muita mentira, muita produção de foto e pouca produção, pouca ação que traga resultado. A nossa ação para trazer resultado, antes de qualquer coisa, a gente tem que saber o que a gente quer, saber o que a gente busca e estudar para entender aonde a gente está se metendo. Senão, a gente só vai ficar postando frase no Facebook. E aí, para concluir esse momento de dor que a gente está vivendo, hoje completando 30 dias, que foi dia 13 de agosto, uma sexta-feira 13, certo, né? Que a gente perdeu Nahat, que a gente perdeu a mãe dela, uma psicóloga maravilhosa, enfim, não vou me estender porque eu vou me emocionar, mas nós temos que estar juntas, é um movimento que Salih agora está liderando, e ajudar enquanto ainda dá tempo, né? E orar muito pela Nahat, por essa família linda, pelo bebezinho da Nahat, uma menina, né? Era uma menina. E, claro, esperar, não que caia do céu a justiça, a gente tem que buscar, contribuir para o atingimento da justiça, né? Não é só falar queremos justiça. Vamos fazer algo de fato que contribua para a justiça. Não só a justiça por condenação, mas justiça no sentido amplo, né? E, é claro, olhar para as nossas mulheres. Porque a mulher, ela não está com uma camisa dizendo sou vítima de violência. Ela não está postando foto com o rosto quebrado no Instagram, não. Ela não está postando foto de um dente quebrado, nem mostrando a dificuldade financeira que ela está passando. Ela não vai fazer isso. A gente tem que ter a sensibilidade, o cuidado, o ouvido e saber enxergar no outro de acordo com as suas manifestações, o seu recuo. Às vezes a pessoa que era muito falante fica retraída, não sai, como a Salih falou, a pessoa não sai mais sem o marido, nem para tomar um café, nem para comprar calcinha, usando as palavras de Salih novamente. Então, vamos aprender a ler mais as pessoas e menos os posts na internet. Essa sua reflexão é excepcional. Até porque eu também compartilho da mesma opinião. Não se observa, salvo algumas exceções, manifestações, por vezes, que refletem a realidade do meio em que aquela pessoa vive. Normalmente, as postagens mostram um mundo ideal, diferente do real, onde o sofrimento, a dor, o desrespeito, a banalização da vida acontece. Normalmente as postagens mostram um mundo de felicidade, de sucesso, de prosperidade, de perfeito, doutora. Que se encaixa muito bem num mundo capitalista, né? Enfim. Exato. Mas que são fakes. E esse caso extremamente triste e lamentável, que envolveu uma família várias gerações, né? Muito atingida por esse episódio, e você acrescenta muito bem, no que se refere às próximas gerações, esteve envolvida. Ou seja, uma relação aparentemente feliz, aparentemente controlada. De capa de revista Caras. De capa de revista Caras, perfeito. Você hoje está afiadíssima. Você está ótima, doutora. Adoro estas suas definições, entendeu? Digamos que eu tenho buscado inspiração. Você vai no alvo. Isso mesmo.
aquelas relações conjugais dignas de capa de revista caras. Mas, no entanto, acabam, por vezes, aparecendo na capa do jornal O Dia, com todo respeito a esta publicação, mas que se notabiliza pelas notícias relacionadas à violência, à criminalidade, à insegurança. Sim. É um cenário que, conforme eu disse na minha abertura, no meu editorial inicial, nos envergonha. Agora, também precisamos, de certa maneira, nos sensibilizar para a situação precária do banco de sangue do Hemocentro Regional, que fica localizado ao lado do Hospital Municipal Raul Sertã. Doar sangue é um ato de sobrevivência. Evidentemente que é um gesto de amor louvável, mas, sobretudo, de sobrevivência. Da sua doação depende, evidentemente, a sobrevivência, a recuperação de outras vidas. E conforme sempre me ensina a ilustre professora doutora Aline, sangue é um produto que ainda não se produz em laboratório, muito menos consegue ser adquirido, licitado pela administração pública. Portanto, a sua atitude é um ato de sobrevivência. O programa Cidade Real já vem há bastante tempo insistindo nesta campanha. Vamos juntos acompanhar. E na sequência lhe apresentamos as seguintes informações. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11h30. Vale comparecer, o atendimento é extremamente profissional, as determinações dos órgãos competentes no que se refere à higienização, as regras que são necessárias para estas ocasiões são cumpridas com extrema disciplina. E desta forma você terá toda a tranquilidade para promover a sua doação. Vale comparecer. É um ato de sobrevivência. Depois do intervalo, continuaremos conversando com a doutora Aline Freitas Spinelli, que está no momento sem filtro. O que, para o programa, é ótimo. Tratando de aspectos relacionados ao momento político nacional, que ela também se manifesta com muito entusiasmo, eu diria por vezes com certa indignação face ao que temos observado acontecer em nosso país. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Quem quer dinheiro? A
te presentear, por isso, vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil. Quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga a sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes te dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e eu diria de celebração também pela vida. Uma vez que nesta semana, mais precisamente na próxima sexta-feira, dia 17 de setembro, celebro mais um ano de vida. E desta forma, quero iniciar estas comemorações, que certamente se estenderão, lhe proporcionando informação do seu interesse, tendo, nesta edição especial, a querida doutora Aline Freitas Spinelli, com quem tenho uma relação pessoal absolutamente intensa. Não obstante, trata-se da mãe de Ravi Keller, meu príncipe afilhado, que já fui, evidentemente, escalado para batizá-lo. Portanto, estou tendo a oportunidade de conversar com a querida comadre, que é um termo ótimo, Aline Freitas Spinelli, que nesta edição, conforme eu disse, comemorativa ao meu aniversário que acontece na próxima sexta-feira, está nos oferecendo os seus notórios conhecimentos e profunda sabedoria nesta sua 9ª participação no programa Cidade Real, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa. E desta forma, tenho certeza absoluta que você está assistindo com extrema atenção. Uma vez que, não obstante todas as virtudes que aqui sempre enalteço quando comparece, você pode observar neste take aberto o belíssimo figurino de doutora Aline Freitas Spinelli, que nesse momento se posiciona de maneira absolutamente, eu diria, estratégica, valorizando todo o seu figurino, realçado pelos belíssimos sapatos que traja nesse momento. E também, muito bom, doutora, muito bom. E também você pode observar nesse mesmo take aberto que sobre a mesa que está ao lado da convidada temos um belíssimo caderno espiral, excelente, doutora, mostrando que trata-se de uma advogada raiz. Ótimo! Sendo assim, doutora Aline, e considerando a sua inspiração, especialmente nesta data, o que para mim e para a nossa imensa audiência é motivo de grande satisfação, de grande gratidão
pelo seu comparecimento e, pessoalmente, sei que você precisa, digamos assim, elaborar toda uma logística para que esteja aqui, por conta dos seus múltiplos compromissos e, sobretudo, pelo seu extremo zelo com Ravi Keller, que é um menino lindíssimo e que brevemente terei a honra de batizá-lo. Desta forma, já nas considerações finais, mais ainda com algum tempo, temos observado um cenário nacional muito tenso. Isso ficou evidenciado nas manifestações que têm ocorrido tanto em 7 de setembro quanto neste último final de semana, onde os opostos são cada vez mais extremos. Quando se busca, evidentemente, uma solução intermediária, uma terceira via, como muitos têm dito, para que haja a pacificação e a harmonia entre os poderes, que, conforme a nossa Constituição, têm que ser independentes, porém harmônicos entre si, verificamos que o caminho que se mostra é exatamente ao contrário. E você, que semanalmente nos privilegia com a sua opinião, que é a nossa opinião, que é pública e oferece o contraditório, tem sido muito contundente na análise deste momento. Isto posto, queremos ouvi-la. Zuria, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa no Opinião, que é: só o real admite o contraditório. Exatamente. Sem o contraditório não é possível dar nenhum passo, não é possível sair do lugar. Ou pelo menos não de um lugar crível, de um lugar certo, de um lugar que existe, não aquele lugar inventado e produzido, né? E a gente precisa, todos nós, tento buscar isso, se informar e não se deformar. Perfeito. Né? A gente tem se deformado muito através dessa ilusão que é esse pertencimento de alguma ideologia ou de alguma linha política, né? Essa ideia de direita, esquerda, que na verdade a maioria de nós nem sabe o que é, nem de onde vem, né? A grande parte das pessoas não sabe o que é direita, o que é esquerda, o que é comunismo, o que é fascismo, o que é genocídio, né? Se a gente for falar aqui, lá da Revolução Francesa, né, do rei, da sua esquerda, da sua direita, da sua esquerda, o que significava quem estava à esquerda, quem estava à direita, né? A gente pode até, não sei nem se as pessoas vão gostar de ouvir, mas é importante estudar um mínimo de história, é importante entender de onde viemos, para a gente saber para onde a gente vai, para onde a gente quer ir. E essa história de discussão política, né, essa palavra polarização, virou uma discussão igual a discussão de futebol, de fla-flu, só existe aquilo e a gente morre e mata, né? As pessoas estão morrendo e estão se matando, dizendo que estão lutando por política e, na verdade, elas só estão querendo pertencer a um determinado grupo para não ser cancelado, para ter amor e admiração daquelas pessoas que estão lendo, né, aquela autodeclaração de Facebook, de Instagram, né? Aí levanta uma hashtag, né, ou fora Bolsonaro, ou Bolsonaro genocida, ou minha bandeira nunca será vermelha, ou abaixo comunistas chineses. Jesus, eu não quero que meu filho fique lendo isso quando ele estiver tendo acesso, porque é uma vergonha. O Brasil virou chacota. O que eu falei no Opinião e o que eu tenho dito, né, aquela frase do Legião Urbana, né, o Brasil virou chacota mundial. Ninguém mais quer investir. Olha o PIB, olha a declaração do agronegócio, dos bancos, da Febraban, se eu não me engano. Até eles estão descontentes e estão manifestando publicamente descontentamento com a atual gestão. Exatamente.
Eu não estou aqui para falar de direita e esquerda, porque, eu repito, eu não sei ainda como dizer na régua, né, da direita, esquerda, né, liberal. Eu não sei onde eu vou estar, onde eu estou hoje. O que eu sei é que eu quero estudar mais para entender as nossas esferas, as nossas instituições, tentar ser um exemplo para o meu filho, para os meus alunos, e buscar um país digno, um país feliz, um país com um mínimo de condição de existência, não só de subsistência. Agora, se isso eu vou votar em A, B ou C, isso eu posso até publicar. Pode até ser que eu publique, ou não, porque o voto é secreto. É obrigatório e secreto, apesar de todo mundo hoje gostar de postar para pertencer a um grupo. E às vezes você nem concorda, como eu estava falando, com aquilo que aquele político fala, mas você está postando só porque você quer ser adorado por quem adora aquele político. E aí a gente vai virando uma bola de neve. E a questão política é uma questão de educação. A gente precisa se educar, entender quem é que a gente vai eleger, quais são os poderes que aquela pessoa tem, o que a gente pode cobrar, de quem a gente pode cobrar, de quem que a gente pode cobrar vacina, de quem que a gente pode cobrar, discutir preço de gás de cozinha, quando a gente vê que muita gente está se queimando usando lenha. Isso é muito mais sério. A questão de sobrevivência, de alimentação, de gás de cozinha, de doação de sangue é muito mais importante do que ir para a rua falar mal do STF, atualmente. Discutir as decisões judiciárias, legal, é importante, mas para isso você tem que saber o que você está falando, o que você está discutindo, o que você está atacando, se você pode atacar, até onde vai isso, a nossa liberdade, até onde começa a cometer crime e qual é a real intenção. A questão do 7 de setembro, eu considero que foi uma estratégia de marketing, de jogada política, de campanha política que nós financiamos, né, para atos que foram, sim, antidemocráticos. Por quê? Porque atacavam pessoas, ameaçavam a vida dessas pessoas, desses ministros, da família desses ministros, porque você está ali num discurso de ódio inflamado no dia 7 de setembro, que era um dia para falar de patriotismo, né, para falar de questões como vacina, para comemorar a República, para comemorar de forma positiva e não destilar ódio e deixar o fígado das pessoas mais contaminado. Sendo que, quando a gente ataca a pessoa de um ministro, por mais que você não concorde com as decisões dela, você está colocando ela como alvo de um crime de ódio que sabe até de um assassinato, ela ou o filho ou a esposa. E isso não é um modo de gerir, de gestar um país que nós estamos nos aproximando de 600 mil mortos, tivemos atraso na vacina, tivemos aqui, a olhos vistos, a decadência do país perante o mundo, a falta de credibilidade, para 48 horas depois, ou menos que isso até, chamar o colega Temer para escrever uma cartinha sem mesóclise. Mesóclise é muito bom. E dizer que ele não disse aquilo que ele disse. Isso tudo foi só para fazer a foto na praia de Copacabana? Só para postar uma foto? Assim, e ficar aqui também só fora Bolsonaro também não nos leva a nada. Sem porque dúvida. Quando o Bolsonaro sair, a gente tem que saber o que a gente quer, o que a gente quer falar, a gente tem que entender como funciona a estrutura, o financeiro, as liberdades de cada partido, o fundo de cada partido, ao invés de falar, vamos acabar com a mamata. Que mamata? O Jair se elegeu sem ter uma plataforma. Ele levantava a bandeira da liberação de arma de fogo, mas cadê a comprovação do estudo de impacto, da real necessidade disso num país como o Brasil? Cadê o cronograma dele para a gente fiscalizar? Cadê? Aí você vê um aumento crescente de violência doméstica contra a mulher e de feminicídio num país que o presidente foi eleito falando mal e atacando mulheres, que hoje agora já é crime, né?
Um país em que um presidente com um discurso de ódio e de diminuir a mulher durante toda a sua campanha conseguiu o voto, inclusive de pessoas religiosas, que são pessoas que têm muito poder, porque quem está na igreja, por respeito, por admiração, por gratidão, vai votar naquela pessoa que aquele pastor que trouxe acalento para o coração dela, para a vida dela, está pedindo para votar. Então, tudo isso é muito perigoso porque a gente faz tudo menos se informar politicamente. A gente posta foto, a gente levanta a hashtag, só que a gente não sabe nem como funciona aquilo ali. Quem está pedindo o nosso voto sabe. Por isso que a gente precisa estudar para entender o mínimo do que é o processo eleitoral. Sem falar de Lula, de PT, de Bolsonaro, porque isso tudo não nos tirou do lugar. Aliás, fez com que a gente só andasse para trás. E hoje a gente é essa vergonha mundial. Doutora Aline Freitas Spinelli, minha querida e adorável comadre. Foi, mais uma vez, uma imensa satisfação recebê-la. Você que esteve conosco anteriormente no mês de março, quando realizamos todas as edições do mês homenageando as mulheres, e retorna agora para compartilhar da sua competência, da sua sabedoria e, sobretudo, da sua sensibilidade feminina, que eu sempre destaco, que é moldura do quadro Opinião Pública, que semanalmente você o faz com muita firmeza, com muita competência, estabelecendo o contraditório, que, conforme eu digo entre os meus inúmeros bordões, incomoda, mas é saudável. E você, com muita sabedoria, enriqueceu, dizendo que só o real admite o contraditório. E é verdade. Essa frase é de Chateaubriand. Exatamente. Assis Chateaubriand, mestre da comunicação nacional. Foi uma grande satisfação tê-la pessoalmente para mim nesta semana especial. Queremos brevemente ter esta mesma oportunidade durante uma edição para promovermos um quadro Opinião Pública de 60 minutos, como fizemos nesta edição. Mas, semanalmente, você está conosco e, de público, agradeço a sua dedicação, o seu compromisso, a sua competência, a sua responsabilidade e o comprometimento com a missão do programa Cidade Real, que é de levar informação de utilidade pública. Que Deus, Santa Rita, Nossa Senhora, lhe abençoe, proteja e ilumine em suas múltiplas funções. Amém, que assim seja. Que eu possa trazer um tipo de alívio qualquer para uma mulher que esteja precisando de luz ou de ajuda e que eu possa também contribuir para a nossa sociedade friburguense com essa reflexão, né? Com um pouquinho da nossa opinião, que é pública. Exato. E que eu espero que sirva para mudar a vida de alguém que esteja nos assistindo. Certamente foi bastante útil, será bastante útil. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos nesta edição em que, sobretudo, aderimos à campanha do Setembro Amarelo, que é um mês voltado para ações destinadas a prevenir o suicídio, que tem tomado proporções cada vez maiores, inclusive em nossa cidade. Que Deus abençoe, proteja, ilumine todos aqueles que passam por momentos de sofrimento, de dor, de angústia, de depressão, de ansiedade, beirando, por vezes, ao ato extremo do suicídio. É preciso que atuemos significativamente nesta condição, uma vez que Nova Friburgo lidera o ranking
dos municípios do interior do estado do Rio de Janeiro em que se registram mais crimes passionais. Precisamos atuar de maneira que possamos enaltecer e valorizar a vida, especialmente daqueles que residem em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.